Olá, meus amigos, eu sou Paulo Briguel, cronista dos Sete Leitores, e hoje vou conversar com vocês sobre o slogan que está na boca do povo: Fora Lula. Segurem-se nas cadeiras porque Briguet Sem Medo está começando agora. E quem está com muita dificuldade para se segurar na cadeira é o ocupante da presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Em seu terceiro mandato, ele vive o seu pior momento. Isto é um consenso entre a direita, a esquerda, o centro. Me parece que agora tem até extremo centro, né? Então, até o extremo centro hoje concorda que Lula vive o seu pior momento. Ele conseguiu cavar um pouquinho o fundo do poço, está com 24% de popularidade, de aprovação. Quer dizer, isso aí é realmente um sinal de alerta, ou mais do que um sinal de alerta, o sinal de que esse governo efetivamente acabou. Politicamente, acabou. Lula não se segura mais. E até o senhor Cacai, que é conhecido como o advogado, amigo do regime PT-STF, o grande aliado do regime PT-STF, disse numa carta aos amigos: o Lula do terceiro mandato, por circunstâncias diversas políticas e principalmente pessoais, notem isso, e principalmente pessoais, é outro. Não faz política, está isolado, capturado. Não tem ao seu lado pessoas com capacidade de falar o que ele teria que ouvir. Não recebe mais os velhos amigos políticos e perdeu o que tinha de melhor: sua inigualável capacidade de seduzir, de ouvir, de olhar a cena política. Bom, a primeira coisa é que é óbvio aqui que ele está se referindo à senhora Janja. Veja, principalmente pessoais. As circunstâncias que tornaram Lula isolado são principalmente pessoais. Ele está isolado e não tem ao seu lado pessoas com capacidade de dizer o que ele teria de ouvir. Me parece isso. Uma clara mensagem, né, de que a primeira-dama está atrapalhando. Mas muita gente está abandonando o barco. O Paulinho da Força, aliado de primeira hora do Lula, já foi às redes dizer que a situação do preço dos alimentos é inaceitável. Criticou fortemente o governo. O Kassab já disse que esse governo não tem mais jeito. Em outras palavras, mas disse que esse governo não tem mais jeito. Está muito difícil de defender o Lula. Estou aqui citando apenas aliados, apenas aliados do governo. Então Lula está definitivamente no seu pior momento. Eis que aparece o pastor Silas Malafaia e diz que agora, na manifestação marcada para 16 de março, não se deve colocar em primeiro plano o impeachment do Lula. Não. Fora Lula não. Tem que falar de anistia, tem que falar de outras coisas, da inflação, tem que falar do custo de vida, tem que falar de outras coisas. Impeachment não, impeachment é uma péssima ideia. Então, o Malafaia, veja só, né? Ele está dizendo que nós não temos que pedir o impeachment do Lula, não temos que gritar fora Lula agora. Sobre esse assunto, sobre essas declarações do Malafaia e que o ex-presidente Bolsonaro também acompanhou, a gente tem alguns artigos que foram publicados aqui na Gazeta do Povo que são muito interessantes. Por exemplo, o artigo do meu amigo Rodrigo Constantino: tirar Lula será sempre prioridade, dizendo o óbvio, que tirar Lula
da cadeira presidencial é uma prioridade, não apenas para a direita, mas para o Brasil, para a sobrevivência do país. Um outro artigo, uma crônica muito boa do meu amigo também, Ixará, o Paulo Pousonoff, que escreveu: por que alguém irá a uma manifestação gritar fora Lula, mas só em 2026, Bolsonaro? Esse é o título da crônica do Paulo Pousonoff, que você lê aqui na Gazeta do Povo. Então, para ter acesso a esse time de colunistas, ler inclusive as minhas crônicas, você tem que se tornar um assinante da Gazeta do Povo, pagando apenas R$1 nos 3 primeiros meses. Então, clique no link que está aqui na descrição do vídeo ou direcione a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela e assine a Gazeta do Povo, onde você pode ler artigos como esses do Pousonoff e do Rodrigo Constantino. Estava eu aqui me lembrando, de algo que aconteceu há exatos 20 anos. O que acontecia há exatos 20 anos, meus amigos? Uma crise no governo Lula, uma crise também. O índice de popularidade do Lula foi lá para baixo. Chegou, se não me engano, a 28%, um pouquinho mais do que está agora, 28%, durante o escândalo do Mensalão. Vocês se lembram da CPI dos Correios que investigou o Mensalão, que apareceu Roberto Jefferson, Zé Dirceu? Foi realmente um drama nacional, um drama nacional, uma tragicomédia nacional em 2005, na CPI do Mensalão. E exatamente naquela hora, quem aparece? O publicitário Duda Mendonça. O Duda Mendonça, que foi o primeiro marqueteiro, o marqueteiro da primeira campanha do Lula, aquela campanha que apresentou o Lulinha, Paz e Amor, estão lembrados? Em 2002. Foi ele que transformou o Lula, fez com que o Lula vestisse ternos Armani e se apresentasse como o Lulinha, Paz e Amor. E o Duda Mendonça foi à CPI espontaneamente confessar que havia recebido um pagamento em Caixa 2 de 10 milhões de reais na época num paraíso fiscal. O falecido Duda Mendonça, se faleceu, se não me engano, em 2021, foi então confessar, e nessa hora todo mundo achando, não, agora vai ser iniciado o processo de impeachment do Lula. E, meus amigos, não houve o impeachment do Lula, como vocês sabem. Por quê? Porque o então líder da oposição, o ex-presidente FHC, disse que não era bom fazer impeachment do primeiro presidente operário da história, que já havia sido feito impeachment do Collor em 1992, então em 15 anos 2 impeachments, não, nada disso. Vamos deixar o Lula sangrar até a eleição. E aconteceu, vocês sabem muito bem o que aconteceu. Ele não apenas não sangrou, mas quem sangrou foi o país. Aliás, o país teve uma hemorragia. Ele foi reeleito em 2006, vencendo o seu sparring, que é o Geraldo Alckmin, o seu atual vice, Geraldo Alckmin, vencendo o Alckmin, os dois fazendo aquele teatro das tesouras que o professor Olavo de Carvalho denunciou tão bem. Vocês sabem disso, O Olavo denunciou muito bem o teatro das tesouras entre o PSDB e o PT. O Lula não apenas não sangrou, como se reelegeu e depois elegeu a Dilma. E veio então o escândalo do Petrolão, muito pior que o escândalo do Mensalão. Veio a quebradeira geral nas estatais, a começar pela Petrobras. O pior escândalo de corrupção da história do Ocidente, que foi o Petrolão. Você conhece a história. E a pior crise econômica, que foi a crise de 2014 e 2015. Esse foi o resultado de deixar o Lula sangrar. Então, meus amigos, tirar o Lula, como disse o Constantino, é prioridade e sempre será prioridade. A anistia dos presos políticos é uma prioridade, obviamente. Essas pessoas precisam ser libertadas. Essas pessoas que foram julgadas injustamente, essas pessoas inocentes que não cometeram crime grave nenhum, essas pessoas precisam ser libertadas. Essas famílias precisam ser libertadas porque elas estão presas junto com os seus entes queridos. É preciso libertar, sim.
os presos políticos. Mas é preciso entender também que a anistia e o fora Lula estão interligados. Porque o 8 de janeiro ele surgiu como uma narrativa para justificar o golpe que foi aplicado no povo brasileiro em 2022. É óbvio que esses dois temas estão ligados. E é óbvio que nós precisamos continuar dizendo fora Lula. Mas eu reconheço que o impeachment é um processo demorado, vai paralisar o Congresso, o país vai parar inteiro para acompanhar esse processo. Nós vamos ter que aguentar a Gleisi Hoffmann, vamos ter que aguentar o Paulo Pimenta e toda essa gente dando chilique no processo de impeachment. Então, eu tenho aqui uma solução e eu vou propor essa solução para o ocupante da presidência da República. Lula, pede para sair. Pede para sair. Alega razões de saúde. Alegue razões de saúde, eu estou deixando o cargo por razões de saúde. E aí você sai, entendeu? Sai e deixa o país livre de você. Precisamos nos livrar do Lula. Então saia, Lula. Pede para sair. Renuncie. Eu acho que é uma boa solução, né? Pede para sair, Lula, porque o Brasil não te aguenta mais. O Brasil não suporta mais 2 anos com você nessa cadeia. Aliás, com você nessa cadeira. Não dá mesmo. É fora Lula, sim. E é fora Lula já. Briguei Sem Medo vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Ter coragem para mostrar a verdade. Isso sim é jornalismo. E na Gazeta, você lê apenas os colunistas que sabem disso. Quando o assunto é luta contra a censura, Constantino, Pousonoff e Fiuza. Se é a defesa dos seus valores, Mota, Garcia e Deltan. Para elevar ainda mais o debate, J.R. Guzzo. E aí, já garantiu o acesso a esse time? Assine agora! Clique no link e acompanhe todas as colunas exclusivas. Gazeta do Povo, aqui a opinião é de outro nível.